Irmãos, boa noite. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar junto com a igreja, sempre, irmãos, para compartilhar da graça do Senhor, para abrir sua palavra e nos deleitarmos nela e aplicarmos os seus princípios à nossa vida. É interessante esse exercício, permanente e constante, é que vai formando, o nosso coração e vai nos moldando ao Senhor. É um processo. A santidade e o conhecimento de Deus é um processo. Esse processo ele é constante enquanto nós caminhamos e aguardamos a volta de Cristo. E o fundamento do processo é justamente a sua palavra. Conhecermos e estudarmos, pregarmos, e termos mais conhecimento a respeito do coração de Deus. Quanto mais nós conhecemos o coração de Deus, mais nós nos entregamos a Ele. A gente vai perceber, a gente vai entender, um coração gracioso, misericordioso, um coração justo, um coração compassivo, cheio de misericórdia, que nos alcança. Então, abra sua Bíblia na carta de Colossenses. Estamos encerrando aqui a nossa exposição nessa carta. Trabalhamos aqui pelo menos 16 domingos, então foi quase que 4 vezes 4, quase 4 meses, trabalhando aqui em Colossenses. E vamos ver do verso 7 ao verso 14. Nós estamos já encerrando aqui a carta de Paulo. A gente vai nos despedirmos dessa carta com muita alegria, com muita saudade, E tanto ensino gracioso de Deus nos deu sobre essa carta. Então vamos ler aqui os versos, capítulo 4, 7 a 14. Diz assim: Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por Justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muitos se empenham por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Lucas, um médico amado, também Demas mandam saudações. Vamos até aqui, irmãos. Ó Deus, é a tua palavra e nós carecemos que o Senhor nos ajude a entendê-la e aplicar as tuas verdades, os teus princípios, aqui revelados ao nosso coração, Pai. Obrigado por quem tu és, obrigado por Cristo e por esses homens que o Senhor colocou na história da igreja, para ser referencial para nós e para trazer a tua mensagem, a tua graça e a tua palavra. Nós somos te gratos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou explicar como é que eu vou dividir aqui a minha exposição de hoje. Nós vamos ter uma introdução do texto ou do tema, eu vou dizer aqui qual vai ser o tema. Depois nós vamos caminhar, nós vamos falar sobre o contexto da carta. Depois vamos entrar no texto que nós acabamos de ler e depois nos principais temas que esse texto nos ensina. Então essa é a nossa estrutura do nosso sermão, para que os irmãos fiquem atentos e não se percam. Então vamos à nossa introdução. O nosso tema hoje é o imperativo de compartilhar a vida cristã
com a igreja. Esse é o nosso tema dentro do grande tema maturidade cristã. Então, um dos indicativos que revela a maturidade cristã é o imperativo de compartilhar, né, a nossa vida cristã com a vida cristã da igreja. Compartilhar é fazer a pessoa que você considera parte da sua realidade. Há pelo menos 3 implicações ao compartilhar algo com alguém que você considera. Primeira, dividir a sua realidade com ela. Segunda, pedir ajuda. Terceira, consolar o seu coração e o da pessoa que ele ouve. Em Colossenses 4, 7 a 14, um texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo compartilha com a igreja a realidade missionária profetizada pelo Evangelho de Cristo. Ele estava na sua primeira prisão domiciliar em Roma. Nesse contexto, escreve as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Seus propósitos, né, nesse texto que nós acabamos de ler, ou na carta aos Colossenses, são compartilhar com a igreja de Colossos a vida de Tíquico, Marcos, Aristarcos, Justo, Onésimo, Epáfras, Lucas e Demas. Segundo, compartilhar com a igreja a sua situação lá em Roma. E terceiro, compartilhar com a igreja o testemunho sobre Epáfras. A graça da vida cristã está na realidade divina de que a vida cristã não pode ser vivida dissociada do compartilhar a vida cristã com a vida cristã da igreja. As cartas do Novo Testamento, apesar de algumas serem pastorais, pessoais, como Timóteo, como Filemão, todas, na verdade, são compartilhadas com as igrejas daquele contexto e com o nosso contexto hoje. Pois as instruções doutrinárias são para o corpo de Cristo, como Paulo revela isso em Colossenses 4,16, que diz assim: e depois que essa carta tiver sido lida entre vocês, façam com que ela seja lida também na igreja dos Laodicenses. Então a gente vê aqui que está compartilhando essa carta aqui. Não só a carta, a vida da igreja e dos irmãos que estão aqui contidos na carta. Em Apocalipse, outro exemplo interessante, João escreve às 7 igrejas da província da Ásia. Como o número 7 no Apocalipse simboliza totalidade, plenitude, perfeição, então a carta de Apocalipse circulou entre todas as igrejas espalhadas no mundo daquele contexto, a partir da carta endereçada às 7 igrejas da Ásia Menor. Apocalipse é uma carta compartilhada com todas as igrejas do mundo, as igrejas cristãs, fiéis a Cristo. Assim como Cristo não vive sem compartilhar a sua vida com o Pai e com o Espírito Santo, isso está claro na Escritura, a gente acabou de ler aqui na Confissão Belga, com respeito à Trindade. A igreja fiel não vive sem compartilhar a sua vida com as outras igrejas fiéis ao Evangelho de Cristo. Haja visto, como exemplo, o acampamento que houve aqui no Carnaval, que a nossa igreja, alguns participaram lá do acampamento promovido pela Igreja Presbiteriana de Moeda. Então, está nesse contexto aqui, compartilhando as vidas das igrejas com a igreja de lá. Desculpe, irmãos. A vida da igreja fiel precisa ser compartilhada com outras igrejas fiéis, pois ambas formam o corpo de Cristo e aspiram das mesmas glórias e lutas impostas pelo Evangelho. A necessidade de dividir as glórias e as lutas, pedir socorro e consolar os corações uma das outras igrejas é um imperativo divino. Quando eu falo aqui em igrejas, eu não falo de instituição. Eu falo da minha vida e da sua vida. Se você pertence a uma igreja fiel cristã. Então, quando falamos do imperativo de compartilhar a vida cristã com a igreja, falamos de viver numa comunhão sincera com os irmãos da fé. Quando compartilhamos, ou quando falamos do imperativo de compartilhar a vida cristã com a igreja, falamos de compartilhar as lutas, as alegrias com os irmãos da fé,
com respeito e com honra. Quando falamos do imperativo de compartilhar a vida cristã, falamos de compartilhar as fraquezas e as limitações pessoais, os pecados com os irmãos da fé, em respeito, misericórdia, perdão, oração e sigilo. É isso que nós vamos ver aqui nesses versos hoje, do capítulo 4 de Colossenses, do verso 7 ao capítulo 14. Está tudo dentro aqui do contexto aqui da carta, essa introdução aqui. Vamos aqui agora ao contexto. A carta de Paulo à igreja de Colossos, ela é baseada no relatório de Epáfras, onde ele relata a Paulo as virtudes da igreja e sua luta contra os falsos mestres e as falsas doutrinas. Isso está no capítulo 1 e 2. Epáfras se dirige a Paulo, que estava preso lá em Roma, para compartilhar o que estava acontecendo e vivendo e buscando socorro, ajuda. E Paulo compartilha com ele o evangelho e a doutrina para que ele volte, né, e compartilhe com a igreja aquilo que ele recebeu de instrução de Paulo, que está escrito na carta. Olha que coisa tremenda, irmãos. Coisa linda isso aqui. Quais são os objetivos de Paulo ao escrever essa carta à igreja de Colossos? Primeiro, fortalecer os crentes na doutrina de Cristo por meio da pregação do evangelho. Paulo sempre é centrado nisso. Sempre na doutrina que está baseada, fundamentada no evangelho de Cristo. Segundo, combater os falsos crestes e suas doutrinas por meio da pregação do evangelho. Não tem como a gente combater de outra forma. Terceiro, exortar a igreja à prática da piedade cristã segundo a doutrina de Cristo. Compartilhar a nossa vida com a vida da igreja é uma atitude da piedade cristã. Porque o crente não vive isolado. Por isso que o termo desigrejado é algo anômalo, é algo que não tem sentido na estrutura do corpo de Cristo, da igreja. É necessário que haja comunhão, que haja compartilhamento das vidas no meio da igreja. Eu não posso viver isolado. Não existe essa condição do crente, eu sou um crente desigrejado. Duas coisas aí claras. Primeiro, você não é crente. Segundo, não existe desigrejado. Esse termo não existe em lugar nenhum da Escritura. Então você está vivendo fora, à parte do Evangelho. Você está correndo em paralelo ao Evangelho, não dentro do Evangelho, não dentro da doutrina. Isso é uma anomalia, né, dentro da igreja. E muita gente acredita nisso e caminha por essa teologia que é falsa. Agora vamos entrar aqui no texto. No contexto anterior ao que nós lemos aqui, acima desses versos, o apóstolo Paulo exortou a igreja a viver na prática da piedade cristã com os de dentro da igreja e com os de fora da igreja. A piedade é uma das principais marcas do crente e da igreja fiel do Senhor. Isso é um fato, está muito claro aí no contexto anterior ao verso 7, acima. Do verso 2 ao verso... Do verso 2 do capítulo 4 até o verso 6. Ele fala dessa vida piedosa. No capítulo 4, verso 7 a 14, Paulo continua focando em todos os membros da igreja, exortando-os a compartilhar a vida cristã com a igreja. Essa também é uma marca da piedade cristã na vida do crente fiel. Um resumo do que nós falamos até agora. É imperativo a piedade cristã, o compartilhar da vida cristã com a igreja. A igreja não vive sem o pulsar latente do compartilhar sua vida com outras igrejas e irmãos fiéis. Chamamos isso de compartilhar a fé cristã. Mesma coisa. O que nós vamos tratar aqui hoje no texto aqui, pelo menos 3 pontos. Primeiro ponto, versos 7 a 9. Paulo compartilha sua vida com a igreja por meio da vida de Tíquico e de Onésimo. Olha que coisa linda isso aqui. Segundo, Paulo compartilha a vida dos seus conservos com a igreja. Versos 7 a 14. Nós vamos aqui ver a relação dos conservos de Paulo, que Paulo está compartilhando com a igreja a vida desses homens. E, por fim, ponto 3, Paulo compartilha a vida de Epáfras com a igreja, versos 12
e 13. É o que nós vamos dizer aqui. Então, vamos ver o primeiro ponto. Paulo compartilha sua vida com a igreja por meio da vida de Tíquico e de Onésimo. Paulo, no verso 7, abre seu coração para a igreja por meio de Tíquico. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo do Senhor, lhes dará todas as informações. Então, aqui a gente começa a observar já que Paulo compartilha a sua vida com Tíquico, e Tíquico vai compartilhar a vida de Paulo e a sua própria vida com a igreja. Quando chegar lá, levando essa carta. Paulo compartilha com a igreja como está a sua situação em Roma. Ele diz no verso 7, quanto à minha situação, de tudo vocês saberão, informados por Tíquico. Olha que coisa linda. O contexto desses versos 7 a 9 nos revelam a corrente que se estabelece para que a igreja de Colossos conheça a situação da vida de Paulo em sua primeira prisão em Roma. A carta não revela o que Paulo compartilhou com Tíquico, para que Tíquico compartilhasse com a igreja. Mas podemos pensar que Paulo compartilhou suas lutas e vitórias pessoais e ministeriais. O fato é, o imperativo de compartilhar a vida cristã com a igreja do Senhor era um imperativo para Paulo e as igrejas daquele contexto. Para Paulo, esse compartilhar com a igreja significava dividir as cargas, as lutas e as vitórias da sua vida cristã, revelando para a igreja o poder do avanço do evangelho em Roma e no mundo. E o poder da graça de Deus sobre a igreja, sua vida e ministério. Então, essa é a intenção de Paulo. Ele está compartilhando isso com a igreja. E para a igreja, o que significava receber, né, essas notícias de Paulo? Para a igreja, significava conhecer o avanço do evangelho de Cristo na Ásia, participando ativamente em oração e ajuda, né, na vida de Paulo e dos seus conservos. A igreja era consolada pelo avanço do evangelho e pelo testemunho de Paulo e dos missionários. Então, a igreja não estava isolada do avanço do evangelho do mundo e não estava isolada da vida dos seus conservos, dos seus membros, dos missionários. É o corpo de Cristo ali que está em ebulição, trabalhando entre si, em seus membros. Outro ponto que devemos observar, nesse verso 7 aqui, no imperativo de compartilhar a vida cristã com a igreja fiel, é o modo como Paulo compartilhou a vida de Tíquico e Onésimo com a igreja de Colossos. Isso é muito interessante, irmão. Isso aqui é fundamental para a gente entender o que está acontecendo aqui. O modo, a maneira que Paulo compartilha a vida dos seus conservos com a igreja. Paulo enumera 3 características singulares da vida de Tíquico. E é isso que deve impactar a nossa vida. Quando formos testemunhar sobre a vida dos nossos irmãos e dos missionários que oramos e ofertamos. Abre aspas aqui, com relação a esse contexto aqui, de compartilhar a vida dos nossos irmãos, dos nossos missionários, do nosso pastor, dos pastores que nós conhecemos com outros irmãos. Temos um problema sério em compartilhar sobre a vida de algum irmão, pastor, missionário ou sobre um membro da nossa igreja. No geral, aparece um mais depreciativo no meio da conversa. Por exemplo, o irmão fulano é uma bênção, mas ele tem esse e aquele problema. Irmãos, isso é diabólico. Você não vê Paulo aqui, hora nenhuma, fazendo isso com Tíquico e com Onésimo, e com os outros que estão aqui enumerados. Isso é de uma malignidade sem tamanho. Porque a pergunta que eu faço é, quem é perfeito? Quem é sem pecado? Quem não comete erros? Quem não tem lutas pessoais? Para colocar um mais na vida dos outros e fazer uma menção depreciativa. Quando isso acontece, nós nos colocamos como perfeitos, melhores, mais espirituais, mais santos e sem pecado. Isso é carnalidade. Se você sabe e se você recebeu no compartilhar com seu irmão a confissão dos seus
problemas dos seus pecados, irmãos, é entre você e ele. Interceda a Deus por ele, ore por ele, abençoe a sua vida. Esse é o nosso papel, do compartilhar a vida de uns com os outros. Esqueça-se mais aí, porque ninguém aqui é perfeito para se colocar sob o pedestal e olhar para todos de cima para baixo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Paulo compartilha sua vida com a igreja juntamente com a vida de Tíquico, revelando 3 características do seu conservo. Olha isso aqui, irmãos, que coisa tremenda. Paulo compartilha a sua vida com a igreja juntamente com a vida de Tíquico. Olha a comunhão que há entre Paulo e Tíquico aqui, irmãos. Então ele pontua aqui de Tíquico 3 características tremendas sobre Tíquico. Primeira, ele disse aqui, irmão amado. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado. Então é o primeiro ponto que Paulo vê aqui em Tíquico. Ele considera Tíquico como um irmão amado. Ele reconhece o poder do Evangelho de Cristo, fazendo ambos irmãos em Cristo. E além de irmão, ele é amado, estimado, querido, caríssimo. É isso que o verbo amado aqui está dizendo aqui. Então, para Paulo, ele era um irmão caríssimo, querido, estimado. Agora, a minha pergunta é, Tíquico era perfeito? Ele não tinha problemas? Ué. Irmãos, claro que não. Era imperfeito como eu, como você. Mas isso era irrelevante para Paulo. Tamanha a obra que eles estavam caminhando e correndo com elas, adiante. Expandindo o Evangelho de Deus ali pela Ásia. Segunda característica de Paulo sobre Tíquico. Fiel ministro. A palavra ministro no grego é escravo. Está lá no original, doulos. Aquele que está debaixo da autoridade do seu senhor. Tíquico era um fiel escravo de Cristo. A palavra fiel no contexto significa alguém que manteve a fé com a qual se comprometeu independentemente das circunstâncias. Olha o que Paulo observava em Tíquico, irmãos. Essa fidelidade ao Senhor. É isso que nós devemos observar na vida de cada um aqui, irmãos. Não são os defeitos. Não são os defeitos, irmãos. Todo mundo aqui é cheio de defeitos, cheio de creca. Não me venha com a historinha de que você é perfeito. Não é. Se é, a palavra de Deus não está em você. Como está lá em 1 João. Se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso e a verdade não está em nós. Terceira característica. Conservo do Senhor. Tíquico era co-escravo, como Paulo, servindo ao Senhor. Paulo colocava ser um amado irmão do mesmo nível ministerial que ele. Ambos eram escravos de Cristo. Isso é poderoso, irmãos. Poderoso. Porque vai nos mostrar que nós estamos aqui no mesmo nível, eu e você. Não porque eu sou pastor e estou acima. Isso não existe, pelo amor de Deus, irmãos. Nós somos conservos de Cristo, escravos de Cristo. Cada um no seu papel. Mas como em comunhão e compartilhar, nós somos iguais aqui, não tem diferença. Eu não sou maior do que você, nem vocês são menores do que eu, nem vocês maiores do que eu, e eu menores do que vocês. Isso não existe. Deus nivela todos aqui como meus conservos, meus filhos. E levanta um para fazer isso, outro para fazer aquilo, outro para fazer aquilo. E me levantou para pregar a palavra. Ponto final. Mas no nosso relacionamento somos iguais. Temos a mesma natureza. E os mesmos problemas e lutas contra o nosso pecado. Paulo encerra o verso 7, falando da fidelidade de Tíquico em compartilhar a realidade que ele estava vivendo em Roma, sem se aproveitar das oportunidades, nem tirar proveito da igreja e nem se promover com a situação. Tíquico não fez isso. Como muitos por aí fazem, os falsos mestres, falsos pastores. Tíquico não era um falso mestre, nem um falso irmão em Cristo. Sua vida era fiel a Cristo e era isso que Paulo compartilhava com a igreja de Colossos.
No verso 8, Paulo é mais específico com respeito à missão de Tíquico. Envio com o expresso propósito de compartilhar com vocês a nossa situação e de alentar ou consolar o coração da igreja. Olha o que diz o verso 8. Eu estou enviando com o expresso propósito de lhe dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Consolo, alento. Provavelmente a igreja deveria saber que a situação lá de Paulo não estava boa. E naquela época não é como hoje, né? Hoje tudo é ao vivo e a cores e instantaneamente. Não, naquela época não. Tinha que ir alguém para Roma, voltar, então levava tempo, né? E isso produzia uma certa angústia na igreja, porque Epáfras estava lá também, foi para lá. E a igreja estava sofrendo com a questão dos falsos mestres e dos falsos pastores lá. Então havia uma angústia da igreja. Então Paulo sabia disso e envia Tíquico para consolar, relatar, compartilhar a vida de Paulo com a igreja e também a vida de Tíquico e consolar os irmãos. Né? A palavra alentar no verso 8 significa chamar para o lado, para encorajar, fortalecer, instruir e ensinar. Olha que coisa bacana, irmãos. O que é um alento no contexto bíblico? Você chama para junto, para encorajar, para fortalecer, para instruir e para ensinar. Não é para criticar. Não é assim que funciona. O alento é para encorajamento, fortalecimento, instrução e ensino. Isso é tremendo, irmãos. Isso deve chamar a nossa atenção. O propósito específico de Paulo ao compartilhar a vida de Tíquico com a igreja era chamar a igreja para junto de Cristo por meio da vida de Tíquico, consolando os irmãos através da instrução e do ensino a respeito da pessoa e da obra de Cristo, e do testemunho real da situação da vida de Paulo em Roma. Compartilhar um imperativo aqui tremendo aqui. Agora, irmãos, nós entendemos por que os missionários, que nós oramos aqui no nosso boletim, enviam cartas, notícias para a igreja que os apoiam. Esse é o motivo. A questão em si não é o sustento, como muitos pensam. Na verdade, o propósito principal é compartilhar sua vida com a vida da igreja, revelando a situação em que estão vivendo, para consolar a igreja e serem consolados por ela por meio das orações e súplicas da igreja. Eles compartilham sua intimidade com a intimidade da igreja. Nesse contexto, Deus consola, anima, instrui, fortalece e ensina a igreja, e a igreja compartilha da sua generosidade com eles. Você está entendendo o que é? Por isso nós oramos pelos missionários aqui. E porque nós levantamos aqui a oferta missionária, que isso para mim ainda é vergonhoso isso. É vergonhoso porque é como conta-gotas. Não é uma chuva que chega e que cobre de ofertas à igreja para enviarmos missionários. Não, é conta-gota. A gente chega no final do mês e vai somar o que foi depositado para as missões, irmãos. Eu me entristeço com isso. Isso me consome, isso me angustia. Porque esses irmãos, estão lá, são nossos irmãos. Eles estão compartilhando a vida deles, né, com a igreja. E carece das nossas orações, como nós oramos aqui. Mas não só isso. Da nossa generosidade com eles. Porque para mim é um consolo saber que tem um missionário que eu conheço que está em tal lugar lá pregando o evangelho. Isso me consola o coração. Porque eu era para estar lá, mas ele foi, Deus mandou ele. É verdade isso? Simônica na Argentina, Cláudio no leste europeu, Joaquim e Elizabeth no Panamá, Raimundo no Panamá, Tabata lá em Timor-Leste, e os outros que a gente nem conhece, que estão espalhados pelo mundo, a igreja perseguida, irmãos nossos que estão ali, e que a gente sabe, porque tem uma missão chamada Portas Abertas, que nos encaminham notícias a respeito de como está o evangelho nesse contexto de perseguição. E a gente viu aí, está aí, oração pela
Etiópia, se eu não me engano, persegue a igreja, irmãos estão lá nossos. E a gente tem que orar por eles. E, se possível, né, e deve ser, também mandar ajuda. Porque isso é o compartilhar deles conosco e da nossa vida com a vida deles. Isso é a igreja do Senhor. Esse é o imperativo, né, desse compartilhar a vida, não é? A nossa vida com a vida da igreja e a vida da igreja com a nossa vida. No verso 9, olha que coisa linda isso aqui. Paulo compartilha sua vida com a igreja juntamente com a vida de Onésimo. Aqui a realidade de compartilhar a vida de Onésimo é mais impactante ainda. Olha o que diz o verso 9. Com ele, com Tíquico, estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Então, Paulo inclui, ou compartilha com Onésimo a sua vida, para que Onésimo compartilhe a sua vida com a igreja e também a vida de Paulo. Agora, o que é impactante aqui, irmãos? É Paulo usar Onésimo para isso. Para entendermos o contexto completo do verso 9, é necessário ler a carta de Paulo a Filemon, a quem Paulo chama de amado irmão e colaborador. Nesse contexto, não só a vida de Onésimo é compartilhada com a igreja, mas a vida de Filemon também. Por quê? Com respeito ao escravo Onésimo, Paulo revela duas características dele. Primeiro, fiel. Fiel e amado irmão. Ele chama primeiro de fiel. Paulo usou a mesma palavra quando se referiu a Tíquico, isto é, Onésimo manteve a mesma fé com a qual Tíquico havia se comprometido. Onésimo é digno de toda confiança, apesar de ter sido um escravo fujão do seu senhor Filemon, que era membro da igreja de Colossos. Isso aqui que é impactante. E agora vai Onésimo contigo para a igreja de Colossos, e Onésimo vai compartilhar da sua vida e da vida de Paulo e abençoar a igreja. Tendo Filemon sentado no banco na frente dele. Irmãos, só o Evangelho faz isso. Não é outra filosofia ou outra sociologia que possa mover, que possa transformar a realidade humana a esse ponto, a esse nível. E Onésimo vai receber a instrução de Onésimo. O Filemon vai receber a instrução de Onésimo. Isso é impactante, irmãos. Isso é impactante aqui. Observe que Paulo estava falando de um escravo que havia lesado o seu senhor e causado muito males a ele. Para Paulo, o novo Onésimo, recriado pelo poder do Evangelho de Cristo, era um irmão fiel e um escravo fiel a Cristo. Provavelmente, compartilhar a vida de Onésimo com a igreja impactou a igreja de Colossos, principalmente a vida de Filemon, que não esperava isso. Mas os dois estão compartilhando, irmãos. Olha que coisa linda isso aqui. Olha que reconciliação tremenda aqui. Olha que poder. Eu não sei, né? Imaginando isso aqui, vamos imaginar aqui que a igreja está reunida lá no domingo, né? Onésimo lá, o Filemon era uma das lideranças com Epáfras, e Filemon vê Tíquico e Onésimo entraram na igreja. Como é que ele vai ficar? A igreja, quando ele toma um susto, toda a igreja olha para a porta, quando vê, está lá entrando Tíquico e Onésimo. Completamente mudado a vida de Onésimo. E aí eles chegam e compartilham das suas próprias vidas com a igreja e da vida de Paulo com a igreja. Isso é, irmãos, imperativo de compartilhar. Ele chama Onésimo de amado irmão. É a mesma expressão que Paulo usou com Tíquico. Paulo reconhece o poder do Evangelho de Cristo, fazendo ambos irmãos em Cristo, Paulo e Onésimo. E além de irmão, ele é amado, estimado, querido e caríssimo, assim como Tíquico. Então, Paulo tem a mesma relação com Onésimo e com Tíquico. Não há mudança aí.
Mesma coisa. No final do verso 8, Paulo inclui Onésimo para compartilhar com Tíquico o que estava ocorrendo em Roma. Isto é, Paulo confia na fidelidade do relato de Onésimo e compartilhar com a igreja de Colossos o que estava acontecendo, o que estava ocorrendo com ele em Roma, assim como confiava do mesmo modo em Tíquico. Paulo compartilhando a sua vida com a igreja por meio, juntamente, de compartilhar a vida de Tíquico e de Onésimo com a igreja. Resumo aqui dos versos 7 e 9. Paulo compartilha a sua vida com a igreja, juntamente compartilhando também a vida de Tíquico e Onésimo, de uma maneira graciosa e bendita, para que a igreja seja abençoada e consolada pelas notícias e pela vida desses irmãos. É nesse contexto que se desenvolve o imperativo de compartilhar a vida cristã com a vida da igreja cristã. É nesse contexto que Deus derrama seu consolo sobre seus servos e sobre a sua igreja. Segundo ponto, irmãos, do nosso tema de hoje, versos 7 a 14. Paulo compartilha a vida dos seus conservos com a igreja. Vamos observar aqui no verso 14, né, algo interessante. Ao ler os versos 7 a 14, não há como passar desapercebido com a quantidade de servos de Deus que estão compartilhando suas vidas com Paulo e a de Paulo com eles. É justamente nesses versos que Paulo compartilha a vida de seus amados irmãos e conservos com a igreja. Nos versos 7 a 14, existem 7 irmãos amados e conservos de Paulo. Tíquico, Aristarcos, Marcos, Justo, Epáfras, Lucas e Demas, que serão compartilhados com a igreja de Colossos. Olha o que Paulo está fazendo aqui. A igreja de Colossos talvez não conhecesse, talvez Marcos aqui e talvez aqui Epáfras e Paulo. Fora o resto aqui, eles não conheciam ninguém. Mas Paulo compartilha da vida desses homens com a igreja. Paulo compartilha com a igreja a vida deles, revelando características benditas de cada um. Mais uma vez isso aqui, irmãos. Vejamos o que ele diz de cada um. De Tíquico, está logo aqui no comecinho do verso 7, nós já falamos. De Onésimo, a gente vai falar um pouquinho mais na frente. O outro aqui é Aristarco, que está no verso 10. Ele diz assim, Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. Então, prisioneiro comigo. Agora, olha só o que nós vamos conhecer aqui agora. Desde a terceira viagem de Paulo, Aristarco é seu companheiro inseparável. Ele esteve com Paulo na terceira viagem missionária. Foi perseguido em Efésios, está em Atos 19 e 29. Fugiu com Paulo para a Macedônia, porque os judeus queriam matar a Paulo. Está em Atos 20, versículo 4. E esteve com Paulo no naufrágio da sua viagem para Roma, ou para a Itália. Está lá em Atos 27, 2. Em Colossenses 4:10, ele está preso com Paulo na Itália. Olha só, né? Que coisa graciosa é essa, esse companheirismo de Aristarco com Paulo, irmãos. E Paulo compartilha isso com a igreja. Esse companheirismo de estar junto ali com ele, sem se render à perseguição. O próximo nome aqui é Marcos, ainda no verso 10. E também Marcos, primo de Barnabé. Aí vou falar aqui um pouco de Marcos. A respeito dele, aqui é Marcos, vocês já receberam instruções. Então, Marcos deve ter passado pela igreja de Colossos. Se ele for até aí, recebam-no bem. Então, talvez ele fosse lá de novo. O que nós sabemos aqui de Marcos, primo de Barnabé? Quem é esse Marcos aqui, irmãos? É aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. Ou, no original, João Marcos, que esse é o nome dele real. Mas ficou conhecido por Marcos. Não é? Agora, olha só que coisa impactante aqui. Marcos, ou João Marcos, esse Marcos aqui, que está aqui, é do verso 10 aqui, havia abandonado Paulo na sua primeira viagem missionária, está em Atos 13, verso 13. E Paulo rejeitou em sua segunda viagem missionária, gerando um conflito com Barnabé, porque ele era sobrinho de Barnabé, ou primo de Barnabé.
Agora Paulo compartilha sobre ele, ou a vida dele, solicitando a igreja que o acolha. Esse contexto revela uma reconciliação entre Paulo e Marcos. Olha que coisa linda, irmãos. Em 2 Timóteo, Paulo testemunha ainda de Marcos. Ele diz assim: ele me é útil para o ministério. Paulo chama Marcos de meu cooperador. O que é que Paulo compartilha de Marcos, irmãos? Ah, porque ele abandonou Paulo? Não, isso aí foi esquecido, acabou na história. Ele é um cooperador, ele me é útil. Recebam bem, Marcos. É um servo do Senhor. Estou vendo o nível aqui do compartilhar de Paulo. Aí o próximo aqui é Justus, verso 11. Também Jesus, conhecido por Justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Quem são os da circuncisão? São os judeus aqui. Quem são os judeus aqui? Aristarcos, Marcos e Justo. Os outros aqui abaixo são todos gentios, não são judeus. Por que isso trazia consolo para Paulo? Paulo tem esses três conservos judeus. Porque Paulo percebia o avanço do evangelho na sua nação, entre o seu povo. Deus estava escolhendo judeus ali para a sua igreja. Então isso consolava o coração de Paulo. Basta ler a carta de Romanos, que Paulo revela a dor do seu coração. Eu queria que eu fosse considerado um anátema para ganhar meus irmãos para Cristo. Então esse era o choro de Paulo, a angústia de Paulo. E Paulo aqui diz que esses três consolam o coração dele. Porque ele vê ali a graça de Deus sobre o seu povo, sobre a sua nação. Quem? Aristarcos, Marcos e Jesus, os da circuncisão, os judeus. Né? Mas o que é que ele fala desse justo aqui? Há dois testemunhos de Paulo sobre o justo. Primeiro, ele é cooperador como eu pelo reino de Deus. Segundo, ele me traz conforto, consolo e alívio pessoal. Paulo compartilha com a igreja justo como consolador. Justo, Marcos e Aristarcos, os três. Lucas, o médico amado. Aí vem aqui Lucas. Né? Está aqui no verso 14. A gente vai pular aqui o verso 12 e 13, né? Que a gente vai falar mais adiante. Lucas, o médico amado. Olha que coisa linda aqui. Lucas acompanhou Paulo em algumas viagens missionárias e esteve com ele na prisão em Cesareia e em Roma. Lucas estava lá com ele. Mas ele chama Lucas de quê? Médico amado, caríssimo. Importante para mim, para a minha vida. Então ele compartilha com a igreja Lucas dessa forma. Ele é um homem amado. Né? Ele é cheio de graça, bondade e amor. Ele é amado. E Demas aqui, né? Lucas e Demas no verso 14. Demas. Paulo também ama Demas, porque olha só o que diz o verso 14. Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Então, tanto Lucas era o médico amado, como Demas também era amado por Paulo. Em Filemão 1,14, Paulo tem Demas como seu cooperador no avanço do reino de Deus na província da Ásia. Paulo ama e o chama de meu cooperador. Porém, irmãos, aqui vem um porém, aqui vem um mais a respeito de Demas aqui. Isso é uma realidade, não sei o que estou dizendo aqui, mas tem fundamento para isso. Não é uma coisa, não é uma fofoca minha, mas a palavra de Deus afirma isso. Demas é um daqueles testemunhos que começa bem, mas nas lutas, né, que o Evangelho promove para provar a fé dele, ele abandona a fé. E Paulo se condoeu com isso. Né? Isso está em 2 Timóteo 4:10. Diz assim: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Há um triste testemunho de Paulo sobre a vida de Demas. E Paulo se condói com isso. Ele não fala aqui o motivo. Ele fala assim, tendo amado o presente século. Não há qualquer condenação aqui de Paulo sobre ele. Mas a gente vê aqui a compaixão de Paulo.
se condoendo por causa do desvio da fé do seu amado cooperador Demas. Isso nos revela, irmãos, que na vida cristã nem tudo é doce, é perfeito. E a gente precisa testemunhar com misericórdia e compaixão os desvios, os abandonos da fé de nossos irmãos. Não de forma pejorativa, mas com compaixão e misericórdia e orando para que Deus traga-os de volta. Isso entristece a igreja e deve fazer com que ela ore com mais fervor por seus irmãos, missionários e pastores, para que não se desviem da fé e das lutas que o Evangelho promove. A gente não sabe o que é uma igreja na Coreia do Norte. A gente não sabe o que é uma igreja em Cuba, na China, nos países que têm uma perseguição no mundo muçulmano. A gente não sabe como é que esses irmãos lá, irmãos, sobrevivem. É esse contexto aí. Mas o fato é, eles estão lá. E muitos se desviam porque não suportam a pressão, a perseguição. E nós devemos orar para que Deus sustente os que estão lá com fidelidade nesse contexto. Resumo destes versos. Paulo compartilha a vida desses conservos com a igreja, revelando o que eles têm de melhor para a vida da igreja e da expansão do reino de Deus. Não há sequer uma palavra de repreensão de Paulo, mas antes pelo contrário, há uma recomendação à igreja. Orem, supliquem, invistam na vida desses homens, recebam de coração aberto, supram suas necessidades, compartilhem a vida deles com a igreja e também as suas com a vida deles. É a igreja. Promovido da igreja no mundo. Terceiro e último ponto, irmãos, para nós encerrarmos a nossa exposição. Paulo compartilha a vida de Epáfras com a igreja, versos 12 e 13. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Coisa linda isso aqui. Paulo dedica pelo menos 4 versos aqui a Epáfras. Tamanho era o carinho que Paulo tinha por ele e entendia o trabalho dele ali em Colossos. Diz assim: Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Eu posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então ele aqui vai ampliar ainda mais, não só de Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Ele pastoreava essas 3 cidades. Mas o que é bonito aqui, irmãos, é Paulo dizer: eu posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muitos se empenham por vocês. Olha só. Deixamos os versos 12 e 13 para o último ponto, por se tratar de uma prata da casa da igreja de Colossos, a vida de Epáfras. Epáfras, no contexto da carta, é o pastor da igreja. Foi ele quem buscou a ajuda de Paulo para tratar dos falsos mestres das falsas doutrinas. Epáfras é o responsável pela vida dos membros da igreja de Colossos, e não só de Colossos, de Laodiceia e de Hierápolis, com o propósito de que a igreja cresça e se amadureça no Senhor. O que Paulo compartilha dele para a igreja que ele pastoreia é maravilhoso. É de encher o nosso coração de alegria e os nossos olhos de lágrimas. Tão impactante que é isso aqui, tão carinhoso, tão amoroso que é, tão santo que é, irmãos, nessa relação de compartilhar a nossa vida com a vida da igreja e a igreja com a nossa vida. Há um carinho singular de Paulo por Epáfras. Isso é revelado na quantidade de versículos que ele dedica a Epáfras. Primeiro no capítulo 1, versos 7 e 8 do capítulo 1, Paulo diz: amado conservo fiel, ministro de Cristo, que compartilhou a vida da igreja comigo. Ele chama de servo fiel, conservo fiel e ministro de Cristo. Em Colossenses 4, 12 e 13, onde Paulo compartilha mais uma vez a vida dele para a igreja, e para a igreja de Colossos, Laodiceia e Hierápolis, que a carta era circular, compartilhando essa realidade.
Apesar desses versos serem uma saudação, a gente vê aqui que é uma saudação, eles nos revelam como Paulo compartilha a vida de Epáfras com a igreja que ele pastoreia. Esse é o ponto que deve nos levar que nós devemos levar em profunda consideração. Os versos 12 e 13 são sublimes e trazem um conforto maravilhoso para a igreja de Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Missionários, pastores e mestres, né, com as qualidades de Epáfras, devem ser sempre bem-vindos e amados pela igreja do Senhor, pois eles não só compartilham a palavra de Deus, mas também as suas próprias vidas. Como é que a gente diz isso aqui, irmãos? Observe nos versos 12 e 13 a palavra-chave, que é esforço. Eu não sei como é que está na sua tradução aí. Ele diz aqui, ó, está sempre lutando por vocês. Então, aqui é sempre lutando por vocês, mas a palavra aqui é esforço. Deve estar assim na sua tradução. O que significa que essa palavra esforço no grego? Lutar contra o inimigo. Então, Epáfras travou uma luta contra os inimigos da doutrina de Cristo e contra os falsos profetas e mestres. Há duas palavras que qualificam aqui o esforço de Epáfras na luta contra os inimigos da fé. A primeira, sobremaneira. Na minha versão não tem, isso aqui tem na sua versão. O que significa sobremaneira? Significa severas agonias e angústias. Então, é uma luta contra o inimigo do Evangelho de Cristo com severas agonias e angústias da alma. O alvo aqui, irmãos, são os membros das igrejas que ele pastoreia. A segunda palavra é continuamente, que significa em todo o tempo, sempre, constantemente. Então, a luta contra os inimigos do Evangelho de Cristo é uma luta constante em todo o tempo, né? E promove severas agonias e angústias no coração do pastor pela igreja que ele pastoreia. O campo deste combate aqui, irmãos, é o coração de Epáfras. Epáfras se esforça com angústias e agonias constantemente pela igreja, em oração, para que a igreja repudie os inimigos do Evangelho de Cristo e a falsa doutrina. Ainda no verso 12, Paulo compartilha com a igreja os dois propósitos de Epáfras se dedicar constantemente em oração a favor da igreja que ele pastoreia. Primeiro propósito, vos concebeis perfeitos. Diz aqui, ó. Para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos, né? Na versão que eu vi aqui é perfeitos. Aqui é maduros, também está... A relação aqui está correta. Isso significa que ele ora para que a igreja não abandone a fé em Cristo e seja levada até o fim sem perder o foco em Cristo. Vos concebeis perfeitos na fé que vocês professam. E a segunda palavra, plenamente convictos. Isso significa tornar-se cheio, completo, até o máximo de toda vontade de Deus. É que ele diz aqui, ó, e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. A luta de Epáfras em oração agonizante, angustiante e constante pela igreja era para que ela transbordasse plenamente de toda a vontade de Deus. Em outras palavras, conheçam, meditem, estudem a palavra de Deus. Nela ele revela a sua vontade, para que abundem o coração de vocês em graça, em alegria e gozo. E no verso 13, Paulo compartilha o coração de Epáfras pelas igrejas que ele pastoreia. Ele muito se preocupa por vocês. Eu posso testemunhar a respeito de Epáfras e de que muitos se empenham por vocês. Resumo desse último ponto aqui para finalizarmos a nossa exposição. Justamente é isto que continua preocupando o coração de todo pastor fiel. Eles estão sempre clamando por seu rebanho, para que transborde do conhecimento de Cristo, por meio da pregação, da EBD,
dos estudos bíblicos, clamo ainda para que tenham uma vida piedosa, clamo ainda mais e especificamente por aqueles que são mais frágeis e inseguros na fé, para que não se desviem da fé e da comunhão com a igreja. Irmãos, que texto maravilhoso esse aqui de Epáfras. Não é só saudações aqui, encerrando a carta. É muito mais que isso. É Paulo compartilhando aqui da vida desses irmãos aqui, de uma maneira graciosa, e vendo neles as virtudes divinas que Deus colocou em cada homem desse, e como ela contribui para o crescimento e a expansão do Evangelho e o consolo do coração da igreja. Concluindo a nossa exposição de hoje, como crentes fiéis, irmãos, vivamos uma vida de piedade. Primeiro, compartilhando a nossa vida com a vida da igreja, com os irmãos fiéis, com temor, gratidão a Deus no coração, respeitando uns aos outros. Segundo, compartilhando nossa vida com a vida dos missionários e pastores, orando, clamando, contribuindo com eles, com temor e gratidão a Cristo. E terceiro, compartilhando a nossa vida com a vida dos nossos irmãos da igreja, com temor e gratidão a Cristo. Que Deus, irmão, nos abençoe e nos ajude a termos uma vida, a compartilharmos a nossa vida com nossos irmãos, com graça e com alegria, e observarmos na vida dos irmãos as virtudes de Deus, que Deus colocou na vida de cada um aqui. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. E eu confesso que é um desafio, Senhor, para a nossa igreja, Senhor, compartilhar da nossa vida com a vida dos irmãos da igreja, Senhor, dando o melhor de nós e observando o melhor do irmão para a nossa vida, Senhor. Só tua graça faz isso, Pai. Só tua graça faz isso. Paulo, quando olhou para Onésimo, Senhor, viu virtudes em um escravo fujão que prejudicou o seu Senhor. Paulo olhou para Demas, que depois se desviou, mas olhou, vendo nele, Senhor, chamou de conservo, de amado, vendo virtudes na vida dele, Senhor. Nos ensina, Senhor, a compartilharmos a nossa vida, Senhor, com a vida dos nossos irmãos, com outras igrejas, observando, Senhor, essas virtudes trazidas pelo Teu Evangelho, Senhor. Perdoa nossos pecados, as nossas críticas, as nossas fofocas, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Aviva-nos, Senhor. Em nome de Cristo, te oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja, aqui e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, até a volta de Cristo. Vem buscar a tua igreja, Senhor. Nós te aguardamos com alegria no coração. Amém.